Prestem bem atenção nisso de maneira literal. De maneira literal. Vou dizer a vocês uma coisa importante, interessante, da parte que vem do Senhor. A primeira coisa é que Deus fez e tem feito o impossível. Eu vou desligar aqui para que talvez eu relate isso. Talvez, não sei se vão crer. Testificando dos milagres do Senhor. Eu diria a vocês uma coisa agora interessante. Mas que nem sempre podem ser ditas agora. Mas eu diria a vocês, porque vocês estão nessa missão. Mas é uma pena. Vocês percebem um detalhe das ações? Nem tudo a gente pode falar. Uma pena. Nem tudo podemos falar. Não dá. Não dá porque não é só uma questão de acreditar. Isso foi uma experiência. Não é só questão de acreditar. Se vocês falar alguma coisa para alguém, essa pessoa pode ser atacada espiritualmente ainda mais. Aí é pior. Eu amo tanto a todos. Veja bem, isso é sabedoria. Nem sempre. Não é porque é descrença ou porque não acredita. É porque é ataque. E não tem um preparo para suportar esses ataques. É perigoso. Então vejam bem. Deus ele me revelou uma missão a seguinte. Ele me deu uma companheira. De fato, ele me deu uma esposa. Porém, eu vou precisar partir com ela para uma missão importante num lugar chamado Janela 1040. É uma janela que Deus ele é o Deus do impossível. É o Deus de milagres, ele é o Deus do impossível. Tudo que eu desejei, essa testosterona, esse vigor sexual, esse poder, ele veio com o intuito de servir. Ele veio para servir outras pessoas, tanto a ela quanto à missão que nos foi dada. Nós estamos representando Adão e Eva na missão, numa missão de salvar. Parecido com Áquila e Priscila na época de Roma. Na verdade, somos parecidos com Adão e Eva num contexto do pecado antes da queda. Isso é algo mais profundo, mais complexo de entrar. Isso vocês não vão compreender. Ela está aqui no canal. É o 49. E o que mais completo ainda é que Áquila e Priscila, na época de Roma, do Império de Nero, aquele tirano louco que castrou um homem para transformá-lo em sua esposa. Imagina. Então veja a lucidez daquele homem. Então veja, pena que o céu, é uma pena que ele não se arrependeu. Mas o que eu digo a vocês é o seguinte, que Deus ele fez o impossível, certo? Estamos na época do decreto dominical, ele vai sair e ele vai me enviar para o lugar que eu sempre desejei, para uma missão. Sabe para onde? Para o Japão, meus queridos. Mas parece que eu estou mentindo, ou que, meus senhores, eu estou inventando coisa da minha cabeça, estou imaginando, alucinando, viajando nos meus pensamentos profundos.
não é. Tudo isso é real. Tão certo como vive Deus, eu testifico dele. Ele me deu uma esposa porque eu não aguentava a pressão. Não uma pressão sexual, também. Mas é porque eu tinha uma tristeza muito profunda e muitos traumas não resolvidos. E essa questão é mais complexa de explicar. Ela envolve muita coisa, inclusive o passado, que já não tem mais importância. Agora vejam bem, o nome desse contexto é chama gêmea, que no final torna a alma gêmea. São duas pessoas totalmente opostas uma da outra, mas ao mesmo tempo totalmente iguais. Eu pensava que isso não existia, mas através da telepatia eu converso com ela. Eu falo com ela. O ser humano não tem noção do seu próprio corpo. Isso é uma questão de humildade. Não é uma questão de orgulho para reconhecer que a pessoa está louca ou não. Mas é uma questão de humildade para reconhecer que tem a probabilidade tão alta de ser verdade e que é verdadeiro. É uma questão de humildade. Humildade para reconhecer isso. Humildade e submissão a essas coisas. Porque o homem que não compreende, não tem falta de fé, é tolo. Porque Deus é Deus do impossível. Ele não é Deus que pensa como homem. Eu sempre tive esse pensamento. Eu não vejo, eu não creio no que eu estou vendo. Eu creio naquilo que eu não vejo. Ou eu creio na inexistência. Eu creio no poder de um Deus que pode fazer tudo. O meu desejo do meu coração era ir para o Japão e morar lá. Agora Deus me botou e também era ser missionário. Eu também desejava ser um missionário em Tóquio, no Japão, em qualquer lugar. Kanagawa, Shinjuku, o nome daquele lugar, o que for na província do Japão. Em qualquer lugar daquele país. Eu pensava, bom, eu quero servir as pessoas, eu quero levar o amor de Cristo. Eu quero fazer algo que nunca ser humano viu. Eu quero sair dessa zona de conforto ridícula que eu levo. Não que ela seja ruim, mas tem que ter um propósito maior de vida. Tem que haver uma missão maior. Então eu converso com ela, com a minha companheira, pela mente. Eu escuto ela e ela me escuta. Isso parece loucura, mas o nome disso é telepatia e por isso que serve a hipnose. E por isso que eu pedi para o meu companheiro aqui ficar em silêncio. Porque se ele falar, prejudica a causa. Porque me desmoraliza, entende? Não pode falar nada. Nada, tem que ficar em silêncio absoluto. A questão financeira, por exemplo, homens como, vamos supor, homens como meu tio, vamos botar assim, na situação dele, ele diria o quê? Não um tom de julgamento, mas um fato. Ele diria o quê? Vocês no meu lugar falariam o quê? Eu estou louco? Ou Deus está louco? Quem está louco? Nenhum dos dois. Isso é o quê? Fé! É o nome disso. Você conhece a história? Eu perguntei ao meu tio, conhece a história de José? Ele disse que não. Ele não conhece. Nós vimos de uma família ateia, ateísta. Meu avô era ateu. Ele não acreditava em Deus. É a criação dele. É a mente dele. A minha não. A minha não. Então o que eu digo a vocês? A minha mente é outra, companheiros. É outra. Então o que eu digo? Bom, se é uma questão de fé, o que diz de Abraão? Que saiu da sua terra, sem saber para onde ia. Ele simplesmente saiu e foi. E conseguiu. E foi considerado amigo, pai de muitas nações. Essa é a fé que eu possuo e que eu adquiri com esforço dentro do quarto, chorando, me humilhando,
Ele ouvia o meu choro. Ele ouvia quando dava gemidos de dor, de clamor, de tristeza. O que eu fiz nesse quarto ficará gravado nas cortes celestes. Testemunho vivo de que eu estou purificado, de que de fato me arrependi e de que de fato sou um novo homem. Esquece o abominável passado podre. De vocês, do meu, apagam tudo, joguem fora. Eu vou dizer a vocês uma coisa agora. A missão agora é de liderança e trabalho duro. Eu digo a vocês que o caminho é árduo e difícil. Ir para Tóquio, o que vocês deveriam... Eu estou falando nesse tom porque vocês precisam ser regidos. Não por mim, jamais. Mas por Cristo. Então eu digo a vocês... Alguns podem perguntar, você sabe mais que nós? Se Deus dá autoridade de vocês a vocês para dizer, sabe? Então vocês dirão, sabemos. Ponto final. Isso vai além de uma compreensão humana. Homens de guerra, meu tio serviu a infantaria. Ele era cabo. Homens de batalha pensam como homem. Tem a mente fechada demais. Não tem fé. Não acredita. Não basta. Então veja, eu sou um menino, não mais. Sou homem. A minha família, por exemplo, eu ligo agora, a minha avó já tem idade. Minha avó Andrelina. Eu conversei com ela a respeito dessas coisas, ela não creu. Ela não acreditou. Mas a minha avó é uma mulher de fé que eu respeito muito, mas a sua idade já é avançada. Eu vou considerar esse fato, porque se não fosse, ela diria, checkmate, você mudou muito. E às vezes o diabo usa muito a boca dela, eu posso falar isso, para ficar lembrando do passado. Eu vou falar que eu odeio isso. A pessoa entra no estado de uma mente adoecida. Fica preso no passado, não consegue sair dele. Ah, você fez aquilo, você fez aquilo. Apaga isso da memória. Isso não é normal. Isso é satânico. Mesmo a minha avó é usada sem saber. Usar a boca de Pedro. A minha avó já é idosa e não tem discernimento espiritual para coisa alguma, não mais. A mente dela está envelhecida. Ela mal consegue andar, com todo respeito a ela. Os meus vizinhos aqui, eu conversando, eu falei para o meu tio, como o senhor quer compreender as coisas que eu lhe falo, se o senhor não pesquisa elas, não estuda, não as perscruta, não compreende, não busca saber? Como que vai acreditar? Como se faz o oposto? Não vou dizer o que ele faz aqui. Não sou juiz de nada, mas estou colocando fatos sobre fatos. Isto é um fato. Como que quer saber? Como? Como que pode acreditar nas minhas palavras? Como? Me diz. Não tem resposta porque não tem base para responder isso. Não tem como. É uma questão de humildade e reconhecer que está errado, sim. Eu mudei e sou homem. Agora Deus me enviou através... Eu não estou mentindo, eu não preciso mentir. Eu sou um cristão e defendo essa posição com força e garra. Por Deus eu não estou mentindo. Perante o nosso Senhor Jesus Cristo, diante dele aqui pelo sangue do Cordeiro,
que eu não estou mentindo. Pelo Santo dos Santos, que eu não estou mentindo. Por um juramento solene, que eu não estou mentindo. Eu não preciso mentir. Eu não preciso mentir. Um juramento solene, que eu não estou mentindo. Ah, mas jurar não era pecado? Nessas circunstâncias não, porque é crítica. É uma circunstância extrema de prova, e eu preciso provar. Eu não estou mentindo. Então vejam bem, e eu também não estou de brincadeira. Eu estou falando sério. Eu estou falando porque meu tio está ouvindo. Porque quando eu sair por essa porta e não voltar, eu não vou voltar. Ele vai saber. Eu não vou falar diretamente com ele. Ele já sabe agora. Cadê o Davi? Onde está o Davi? Ele já vai saber a resposta. Ele não precisa mentir ou ter medo que as pessoas não vão acreditar. Ele só precisa falar a verdade. Davi foi para o Japão a missão. Deus falou com ele, Deus conversava com ele, ponto final. E ele foi para uma missão de mensageiros, numa missão perigosa, de risco, porque o Japão é um país perigoso para cristãos. Deus chamou, ele foi. Ele obedeceu, ele teve fé, ele acreditou. Tanto em si mesmo quanto na voz de Deus. Porque ele fala com Deus para sempre. Ponto final. É só isso. É autoridade, sim, autoridade para sustentar no peito essas palavras. Sem medo de orgulho. Isso vem de Cristo, não vem de mim. Então dirão, você está enganado, está mentindo a si próprio. Só se eu não fosse uma pessoa normal. Agora, a missão será concluída. A missão será concluída. E num lugar, homens pensariam assim: vou beber uma água. Não é indireta, vou beber uma água mesmo. Homens pensariam assim: bom, você vai para o Japão como? Sem dinheiro? Você vai para o Japão como? Sem estabilidade financeira, de modo geral, sem estrutura, sem base, sem ter onde ficar. Como que você vai? Você pretende ir na prática como? Você tem de provar isso como para as pessoas? Acabou. Você pretende provar isso como? Como que você pretende ir? Eu diria: Abraão, a história de Abraão. Isso é Bíblia. Abraão, quando saiu da terra dele, de Padarã, ele saiu como? Ele saiu com alguma coisa? Me diga. Vocês sabem. Na Bíblia, a história de Abraão, é mais fácil dizer que não acreditamos em Deus. Porque crer em Deus é crer para a justiça. Não é só acreditar, é crer mesmo. Em tudo. Fazer acontecer as coisas pelo poder dele. É entender de Bíblia também. Como que saiu Abraão da sua terra? Ele saiu com alguma coisa? Ele sabia para onde ia? O que a Bíblia diz? Ele não sabia nem o caminho, mas ele foi. Não foi? Ele foi. Não sou eu, é o que a Bíblia diz. Eu não sou capacitado, mas Deus me capacitou. Ponto final, é só isso.
Deus me mandou. Eu sabia que esse desejo no meu coração ia ter um propósito. A missão do Japão, a missão da Ásia, a missão de partir. A missão do Japão é uma missão de trabalho missionário. Aquele país é um país confuso, de alta rigidez. Ainda falei, eu tinha a mente de um japonês. Ainda falei que é ultimamente conservadora, igual a dos meus familiares aqui, que não acreditam em coisa alguma. Quando eu comecei a conversar com uma pessoa que eu nunca já vi, mas uma pessoa que eu nunca tive contato, nada a ver, uma mulher, eu converso com ela pela minha mente. E eu falava, isso é esquizofrenia. Isso é esquizofrenia. Veja bem, no princípio, quando eu comecei a ouvir, a perceber, quando eu comecei a perceber, eu falei, Senhor, o que é isso? Eu ignorava essas coisas. Mas quando foi intensificando os sinais, eu falei, isso é de Cristo. A hipnose. Isso pode acontecer com vocês também. O nome disso é telepatia. Telepatia. Isso é uma questão de humildade. O ser humano, ele não conhece nem o próprio corpo. Ele não sabe nem de si. Tanto a minha família aqui, quanto o planeta inteiro, os vizinhos que escutam. Como que vão saber se não pesquisam, não procuram, não estudam? De modo geral, não lê livros, não lê a Bíblia. Vai saber como? Eu não, é diferente. E não é uma questão de orgulho aqui, ou porque eu sou melhor, mas porque de fato é diferente. É realidade. Eu chorei, eu clamei, eu busquei a Deus, eu falei, Senhor, me ajuda, tenha misericórdia de mim, me socorre. E eu falei, Senhor, me ajuda a concluir o propósito dessa causa. E não é porque eu estou me colocando numa posição melhor, é porque eu fiz um esforço muito grande para chegar nesse patamar e só eu sei o quanto que eu sofri. Isoladamente naquele quarto. O sofrimento ele não foi exposto, mas ele foi isolado, oculto, silencioso. Eu sofri muito. E aquele homem que está naquele quarto ali testifica disso também. Eu converso com uma pessoa, essa pessoa se tornará pela vontade divina a minha esposa. Essa pessoa fazia parte de sociedades secretas e Satanás perdeu. Agora iremos para o Japão. Eu também não sei como, eu só acredito. E Deus fala comigo através de sinais específicos. E eu partirei agora para uma missão completa a Tóquio. Provavelmente vamos sair de Belo Horizonte. Eu não sei quando, mas pode perceber no meu tom de voz que eu não estou brincando. O homem pensa como homem. Como que vamos atravessar o mar? Como que vamos fazer? Como? Não. Eu não penso assim. Por isso que eu disse que somente eu seria capaz de cumprir essa missão. Porque eu não penso como homem, eu nunca pensei como homem. Por isso que Deus escolhe homens que têm coragem e que têm fé. Fé é acreditar nas coisas que não aconteceram. É crer naquilo que é impossível para o homem. Uma mulher estéril pode engravidar, um morto pode ser ressuscitado, Deus pode tudo, é isso que eu estou falando. Acaso Deus não é Deus?
Deus é homem para ser limitado à mente de homem? A minha mente não é uma mente de homem. A missão foi dada. Vai ser cumprida.